Para isso, a Receita Federal esclareceu a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, de suspender a desoneração da folha de pagamentos. A Marília Ribeiro tem as informações e vai trazer para a gente os detalhes. O que diz a Receita, Marília? Boa tarde para você. Boa tarde, Aros, a você e a todos que nos acompanham. Exatamente. A Receita Federal falou que as empresas que antes eram beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento, assim como as prefeituras, já devem voltar a recolher os impostos cheios sobre a folha de pagamento do mês de abril. A Receita explicou que isso acontece por conta da decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF, que suspendeu os efeitos da lei que ampliava a desoneração da folha de pagamento até 2027. Segundo a Receita Federal, considerando que a decisão do Supremo Federal foi publicada no dia 26 de abril e que a contribuição é gerada mensalmente, a decisão deve ser aplicada agora, no recolhimento até o dia 20 de maio. E o que vai acontecer, Aros? Na prática, as empresas deixam de pagar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta e voltam a recolher as contribuições sobre as folhas de pagamento, enquanto a alíquota de contribuição dos municípios volta a ser de 20% e não mais de 8%. E ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que no próximo dia 13 de maio ele deve se reunir com representantes de municípios para poder falar sobre as dívidas de cada cidade desses municípios e também para poder falar como é que vai ficar essa questão da desoneração da folha para eles. E nessa queda de braço entre o Executivo e o Legislativo, volta a valer, enquanto essa lei estiver suspensa, volta a valer o recolhimento nas folhas de pagamento. Eu volto com você, Aros. Obrigado, querida. Você volta daqui a pouco com mais informações direto de Brasília. Vamos acionar o economista. Vamos lá. Traduza para a nossa audiência este imbróglio. Aros, você já viu cachorro em dia de mudança? Como é que ele fica? Já. Ele fica completamente perdido. Aliás, tem um meme no Instagram de um cachorro, né, que fica com uma cara assim super expressiva, perdido. É uma empresa no dia de hoje, porque olha só as idas e vindas que já ocorreram neste projeto. A empresa não sabe o que fazer. E aí ela recolhe o imposto, ela não recolhe o imposto, agora me parece que vai recolher o imposto. Então tudo isso se traduz numa insegurança jurídica. E veja, talvez, de fato, seja inconstitucional. Mas o ativismo judicial hoje, ele é tão grande no país que tudo que acaba indo para o Supremo Tribunal Federal já vira algo que fala, o Supremo está legislando, né? Então vai criando um ambiente de insegurança jurídica muito ruim. E aí o governo erra no time. Por que então, ao invés de tentar, via Congresso Nacional, logo de cara não acionou o Supremo Tribunal Federal? Seria menos pior do que toda essa lambança que foi feita. Tramita no Congresso, tem o veto, derruba o veto, insiste na medida provisória, aí devolve a medida provisória, aí recorre ao Supremo Tribunal Federal. Então isso cria uma insegurança jurídica. Então as empresas hoje, provavelmente elas vão recolher. Mas imagina todo esse imbróglio. Isso tem um custo. Provavelmente que é não. Elas têm que fazer, senão elas é que estão cometendo. Exatamente. Já tenho que pagar agora. Agora imagine como é que fica o planejamento tributário. Aí tem aqueles estudos malucos que falam o seguinte, olha, no Brasil, uma empresa ela gasta 3 meses do ano com administração tributária. Então, e tá certo. Por quê? Porque é um manicômio tributário. Um manicômio tributário porque a nossa legislação tributária ela já é muito ruim, prova disso é a reforma tributária, mas também por conta da insegurança jurídica, que ficou muito claro nessa questão da reoneração agora dos 17 setores, inclusive de cobranças retroativas de impostos de trânsito em julgado, que já foram transitados em julgados. Quer dizer, já teve uma sentença definitiva, falou, não, abre um espaço lá para cobrar. Então, é complicado. Aí a gente não entende por que a nossa produtividade é tão baixa, o resultado, em parte, é explicado por isso. Olha uma situação, vinculando os dois assuntos, da reforma tributária com esse aqui. Você poderia dizer se gostou de um filme sem assistir o filme? Não. Poderia dizer se gostou do sabor de um prato sem degustar o prato? Também não.
como você poderia dizer se a reforma tributária é boa se não temos alíquota definida nem as questões vinculadas com a tramitação dessa reforma? O outro dia, e volto a me permitir a recomendar, assista direto ao ponto da segunda-feira passada. Foi uma aula do professor Dr. Elcio Onda, que, entre outras coisas, fez uma comparação interessante em relação à segurança jurídica. E agregamos risco fiscal, segurança jurídica, e aonde que entra essa questão de um investidor de fora não querer vir aqui, podendo ir para outros países que têm mais tranquilidade. Quando tem um risco fiscal, aumenta a taxa de juros, porque o governo começa a brigar pela taxa de juros contra o setor privado. Então não compensa pagar uma taxa de juros mais alta em função de poder pagar uma taxa de juros menor. O doutor Onda explicou que uma vez foi um presidente, não me lembro o sobrenome desse presidente, do Supremo Tribunal Federal, a Japão. E perguntaram para ele, quantos processos tem o STF? E ele falou 11 mil, me parece que era naquele exemplo que ele deu. E perguntou para os juízes da Suprema Corte de Justiça japonesa, e aqui, quantos processos tem? Falou, nenhum. Mas como? A resposta foi, porque nós fazemos leis que não são discutíveis. Então, aí você vê essa insegurança jurídica, como de alguma maneira o governo propriamente afasta essa questão. E vou dar um exemplo. Eu tenho que explicar para investidores de fora que no final do ano passado tivemos o risco da desoneração voltar a onerar. Aí expliquei, não, o Congresso aprovou. Ah, legal, então se o Congresso aprovou, vamos mais um ano com a desoneração fiscal. Uma empresa que tem hoje 100 funcionários. Maravilha. Aí chega no mês de maio e eu tenho que ligar de novo para os sócios e dizer, lembra que eu te disse que o Congresso aprovou? Sim, agora o ministro da Corte desaprovou o que fez o Congresso. Aí ele falou, mas espera aí, são 513 deputados, 81 senadores, o único ministro apagou tudo isso? Apagou. Falou, cara, não investo mais aí. E agora tem que pagar. Claro. E tem que pagar. E tem que pagar com um serviço que você já prestou, já recebeu. Então, o teu cálculo foi feito em função de uma realidade. E o ministro falou, não, essa realidade não gostei. Tiramos a realidade, agora tem uma realidade diferente. Isso afasta investidores. E o que o governo não entende é que investimento afastado é desemprego. Então, como que tem? Não, o Dia do Trabalhador. O Dia do Trabalhador foi um presente para os trabalhadores que vão perder o emprego, porque vai ter gente que vai perder o emprego por essa desoneração onerada de novo. É o que o governo não consegue entender. Agora, olha só, o ministro Fernando Haddad falou depois que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou que o governo negocie a desoneração diretamente com municípios, com os setores afetados. Ele falou que vai ter, portanto, reuniões para discutir alternativas. O ministro já, inclusive, sinalizou que tem um encontro marcado para a próxima semana para discutir o assunto. Vamos ouvir. Na verdade, nós estamos desejando isso desde outubro, que é fazer um balanço do que é possível, entendeu? Lembrando que eu vou ter que depois compensar, qualquer que seja a decisão, que não seja encerrar, qualquer que seja o custo tributário que isso vai ter, eu vou ter que tomar medidas compensatórias, como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, Fábio Piperno? Olha, no final do ano a gente discutiu muito sobre isso. Enfim, você apresentou o programa naquele finalzinho de ano, estava aqui, e eu fui muito crítico do projeto aprovado, e eu também entendia que o ministro Haddad tinha, inclusive, enviado um texto naquela MP que era muito melhor que o projeto, só que fora de timing. Perdeu, e naquele momento, inclusive, ele chegou a dizer que ele acabou demorando para apresentar aquela proposta, aquela alternativa, porque ele estava envolvido nas negociações, nas questões da reforma tributária, algo que eu também critiquei. Falei, bom, mas será que não tinha outro lá para fazer isso, né? De qualquer forma, toda essa questão também ela evidencia a má qualidade política do Brasil. E quando eu falo isso, eu também incluo o entorno, as assessorias dos políticos, porque era evidente que esse projeto ruim, ele trazia questões, ele trazia no mínimo, um debate constitucional a respeito, né, de alguns trechos, de algumas partes que ele determinava, e isso poderia sim ser contestado. Aí esse negócio
chega no STF e cai feito um castelo de cartas. Todo mundo votou contra, óbvio. E vai tomar de goleada, é evidente. Tanto que, inclusive, o senador Rodrigo Pacheco ele já mudou o discurso. Ontem, foi até muito suave, ele só faltou jogar a toalha. Ele falou, bom, realmente, vamos começar de novo, porque o projeto era ruim. Agora veja, se as duas casas legislativas têm assessorias técnicas para avaliar esse negócio... E tem. E a Comissão de Constituição e Justiça. Se ele tem a comissão... Não passa se não estiver aprovada pela comissão. Quer dizer, olha só o tanto de barbeiragem que toda essa turma fez. E o governo... mas eles estão jogando a toalha porque sabem que o projeto é ruim. E muita gente hoje, fazendo análise disso, já aponta vários pontos lá em que realmente ele traz inconsistências do ponto de vista constitucional. Então era óbvio que era fácil derrubar esse negócio. Agora, veja, primeiro, é um negócio que se prorroga, um negócio que foi criado em 2011, virou um decreto ônibus, que era para poucos setores, de repente ele abarcou um monte, foi sendo renovado, ou seja, concedendo vantagens para privilegiados. E aí no governo do PT, o governo da direita, todo mundo teve culpa nisso. Segundo, no final do ano, aí que está, para mim, o grande erro do governo, e o grande erro, inclusive, do ministro Haddad. Em vez de ter insistido na maldita da MP, que consumiu tempo, e é evidente que ela seria jogada no lixo, porque não tinha razão de tentar, via MP, modificar algo que o Congresso havia acabado de aprovar, é lá que deveria ter sido negociado de uma outra forma. Ou seja, olha, esse projeto é ruim, ele vai cair porque ele é inconstitucional. Então, ou a gente rediscute, ou nós já vamos para o STF agora. Perdeu-se também esse tempo todo. Resultado, acaba gerando esse ambiente de imprevisibilidade. O segredo tem razão nisso. Como é que gente que já executou serviço e que não, por exemplo, incluiu esses custos, vai agora recuperar isso? Eu fico imaginando do meu primo que tem escritório de contabilidade em Araçatuba. Tá morrendo, mas vai ter que trabalhar dobrado. E com outro agregado. Tem muitas empresas que estavam no limite do super simples. Por que foram para lucro presumido, por exemplo? Sendo uma empresa com tributação normal. Porque com a desoneração era mais fácil tributariamente aplicar esse sentido. E agora ele não pode retrotrair para ser um super simples, porque no momento que ele resolveu ser super simples ou passar para lucro presumido, a realidade era essa. Agora não é mais. E aí ele ficou como? Aí ele fica, peraí, mas o que eu faço agora? Paga, cara, paga. Mas e aonde que vai reclamar? Paga. Fora que o Fux ainda vai ter 90 dias e já é o prazo que está na cara para alguém tentar negociar isso aí. Ainda pode mudar de novo. O que você vê é como no Brasil não se faz lei de maneira séria. Isso aqui é uma discussão no Congresso. Agora, sabe por que bateu desespero no governo? Tanto no presidente da República como no ministro da Fazenda? Porque vai ter a marcha dos prefeitos em Brasília. E eles não querem chegar lá em Brasília com a marcha dos prefeitos, assim, juntar milhares de prefeitos em Brasília sem estar com esse negócio resolvido na ponta. Porque isso vai ter um custo político gigantesco para o governo e principalmente para o PT nas eleições municipais. Então, começa aquela ligação do presidente para o ministro da Fazenda, assim, se vira, resolve aí esse negócio com os prefeitos. E aí começa esse papo mole aí, não, nós vamos ter que pensar numa compensação. Olha o rolo que é. Vai para o improviso, porque não consegue fazer isso de uma forma organizada. E é o que o Segre falou no caso da reoneração dos setores. Cria mais insegurança jurídica, e aí sabe o que o governo sempre faz? Quando o governo entra nessas atrapalhadas que ele não sabe como sair, ele tira o coringa do bolso. Sabe como é que chama o coringa? Refis. Olha, vamos então melar que esquece o imposto devido, esquece multa, é uma coisa maluca. Tem que ter refis todo ano para consertar as barbeiragens feitas ao longo do caminho. Então, provavelmente, as empresas não vão pagar esse negócio, vai esperar a decisão, e aí, se o negócio começar a pegar muito, atrapalhar e tal, aí cria um refizinho ali na frente, resolve. Mas não dá para não pagar. Não dá para não pagar. Você pode depositar em juizado, mas não pode não pagar.
Você pode dizer, ok, não estou de acordo. Aqui tá, mas o dinheiro fica, vai fica guardado. Agora olha a consequência. Tudo isso, para conseguir arrecadar mais, não vai bater a meta fiscal do mesmo jeito, não vai bater esse ano, não vai bater o ano que vem. Então não vai adiantar nada, né? Só vai melhorar um pouquinho as contas públicas. Mas vai continuar no vermelho, excluindo as despesas com juros. Você gerou insegurança jurídica, você gera uma consequência para a empresa que vai reagir ou cortando mão de obra ou aumentando o preço. Não tem jeito, né? Para conseguir sobreviver. E um custo administrativo com o refis que pode ocorrer também, né? Tudo isso tem um custo da máquina pública. E o corte de mão de obra gera um efeito negativo para a economia, porque desemprego é péssimo. Exato. Oi, Bom, primeiro que assim, na parte final de toda essa lambança que fizeram, eu concordo contigo. As consequências elas podem ser essas. O desemprego não estou muito convicto, não. Mas pode esperar. Não sei. Você quer discutir desemprego? Não sei. Pode esperar. Eles vão voltar. Meu Deus, é o dia... Eu tô falando que é o dia da marmota. Meu Deus do céu. Pois eu perguntei isso pro nosso amigo da construção civil. Você perguntou, e aí? Ele falou o seguinte, uma previsão de que nos próximos 4 anos pode haver a supressão de 70 mil vagas. Eu falei, tá bom. Mas, escuta, esse ano, por exemplo, por conta do Minha Casa Minha Vida... Acelerou. Exatamente, acelerou muito. Ele falou, tal, mas pode ser que a gente contrate 20 mil a menos. Ou seja, já não está falando em demissão. Mas, de qualquer forma, tem uma outra coisa. É evidente que tudo mal conduzido pode gerar esse tipo de coisa que você disse, que o Alan falou, mas não vamos também excluir uma questão fundamental nisso tudo. Ou o projeto é uma porcaria aprovado pelo Congresso, ou o Congresso aprovou um projeto que favorece alguns setores eleitos, beneficiados, e não deveria mais ter feito isso. Mantém um protecionismo. O Congresso deve ter uma assessoria técnica muito ruim, que deixou passar um projeto cheio de inconsistências em relação à Constituição. Então, todo mundo tem que ser cobrado disso aí. Não, Pipe, o empresário não olha isso. Não te digo, o empresário não olha isso. Me diga, vamos lá, me diga a legislação que eu devo tomar. Eu não estou no mérito se é ruim, é boa. Isso que eu devo cumprir junto com todos os que concorrem comigo. Na ponta é muito mais pragmática a Mas decisão. tem que ser, lógico. Eu não tenho como discutir. Eu não tenho como discutir. Aí vem, qual é a diferença entre recessão e depressão? Recessão é quando um conhecido teu perde o emprego. Depressão é quando você perde o emprego. É a mesma coisa. Vamos